ao curso preparatório dos estagiários de pós-graduação de Direito. E hoje à tarde a gente vai dar início à capacitação jurídica voltada para a área penal. E o tema desse momento é análise de inquérito e elaboração de denúncia. O doutor André Clark é promotor de justiça, titular da promotoria do júri em Fortaleza desde 2015. É membro colaborador da Corregedoria Nacional do Ministério Público, coautor dos comentários do CNPG ao novo Código de Processo Penal e à Lei Anticrime, e é coautor de várias obras na área do direito penal. Em breve eu vou passar a palavra para ele. Antes disso, eu queria só pedir a todos que mantenham os microfones desligados e as câmeras de vocês também desativadas. Eu peço que vocês só liguem se for para fazer alguma intervenção, para tirar alguma dúvida, mas para isso vocês têm que levantar a mãozinha, que é o ícone que tem a mãozinha e uma carinha do lado direito na parte superior. Certo? Aí, só então o doutor André pede para vocês se pronunciarem. Eu passo a palavra agora, doutor André. Boa aula e ótimo aprendizado para vocês. Obrigado, Marcela. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, parabéns pela aprovação na seleção. É um grande, fazem parte da primeira turma, é uma grande alegria poder contar com a colaboração de vocês. Esse modelo de estágio de pós-graduação já tem sido usado com muito sucesso em outros estados, né? E, felizmente, o Ministério Público do Estado do Ceará agora trouxe essa nova forma de trabalho, né? De aprendizado com trabalho aqui, de pessoas qualificadas que estão na academia, terminaram a graduação e continuam se aperfeiçoando e têm a oportunidade de colaborar conosco nas missões institucionais aqui do Ministério Público do Estado do Ceará. Algumas pessoas chegaram pouco depois, né? E o formato aqui eu queria que fosse o mais livre, o mais informal possível, tá? Então, à medida que eu vou falando, fique totalmente à vontade para fazer algum comentário, alguma ponderação, tá certo? Então, fique bem sala de aula mesmo, tá? Então, bem-vindos e vamos lá, principalmente porque no horário, logo depois do almoço, o sono vai batendo e a gente tem que ser o mais dinâmico possível, tá? Então, reforcem aí o café e vamos em frente. Bom, vamos lá. O tema que me foi passado é análise de inquérito e elaboração da denúncia, tá? E o que eu quero passar para vocês aqui? Um crime, vocês bem sabem, é algo muito por si só, é algo muito grave, que viola os bens jurídicos mais valiosos de uma determinada sociedade, né? O conceito do que é mais gravoso e tudo isso varia de acordo com a época, de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, né? Mas seja qual for o contexto em que se vive, um crime é aquilo que ofende mais o sentimento vigente naquela época e contexto daquela sociedade. Então, refrear o mal e punir autores de crime estão na raiz, no fundamento de qualquer Estado, tá? Em qualquer época, qualquer cultura, qualquer modelo, tem esse aspecto em comum. Ele está bem na origem do Estado. Ele disse, olha, está indo tudo bem, não precisa de regra. Alguém fez algo grave contra o outro. E aí? Tem que ser punido. Em que medida? Vingança privada não funcionou muito bem, né? Como a gente bem sabe. E se chegou a esse outro modelo de justiça pública, de acordo com princípios e regras pré-estabelecidos e tudo isso que a gente já sabe. A nossa geração ela tem um pouco a mania de se achar mais avançada que todas as anteriores, tá? Acho que isso é um mal que a gente vive hoje. Em áreas como transportes, comunicações, medicina, é evidente, isso é fato. É de fato mais avançado do que todos os seres humanos que viveram antes de nós. Mas os conflitos humanos essenciais mesmo, quando você espreme ali e fica só com a essência mesmo das coisas, eles permanecem basicamente os mesmos, tá? Esses conflitos. Muda apenas o cenário, muda o figurino, muda os personagens, muda às vezes o meio de cometimento, né? De materialização desse conflito, mas o conflito essencial mesmo está lá ainda, né? As pessoas continuam a cobiçar o que é do outro, as pessoas continuam a tentar e conseguir alcançar lucros de forma indevida, continuam a se vingar com retaliações físicas, continuam a tratar o cônjuge, namorado, companheiro como se propriedade fosse.
E o resultado mais drástico desses conflitos humanos essenciais, que permanecem basicamente os mesmos, chegará a vocês na forma de inquéritos policiais e ações penais. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, por favor, em cada caso que você abrir, existe um drama humano dessa natureza, desse quilate, dessa espécie. Tá? Não são apenas números numa fila, nunca serão apenas números numa fila. Você vai ver números numa fila, é a forma que aparece para você, mas aquilo é só uma representação gráfica de um drama humano. O assunto real ali é um drama humano sério. É alguém que colocou um revólver no rosto de outra pessoa e tomou o patrimônio dela. É alguém que esfaqueou outra pessoa. É alguém que sonegou impostos em valores elevadíssimos e faltou dinheiro para a ponta, para o remédio lá no posto de saúde mais precário. Tá? É isso que vai aparecer, é esse o trabalho de vocês. Vocês vão clicar no sistema e vai abrir uma listinha de números. Cada número tem um drama desse por trás. E é o assunto principal. Tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueça disso. Não trate o processo com um monte de número que você tem que se livrar. Ali tem pessoas, pessoas com seus dramas muito sérios. Tá? E eles precisam da sua atuação profissional e você está aqui para isso. Tá? Então, o mínimo que a gente deve fazer é o nosso melhor por essas pessoas. Tá? Vamos lá. O Ministério Público ele é a instituição do Estado que buscará que os autores de crimes sejam justamente responsabilizados pelos crimes que cometeram na medida de sua culpabilidade. Há várias outras funções que o Ministério Público realiza, há várias outras funções que o Estado realiza, mas essa está na essência do Ministério Público, é realmente o nosso core, né? O nosso núcleo duro de atuação aqui. Essa atuação criminal ela é indissociável da gente. Nós somos a instituição que demandará ao Poder Judiciário para aplicar a justa punição contra os autores de crime. Para identificar quem são os autores de crime, para poder fazer esse trabalho, para poder se desincumbir dessa grave missão institucional, o Ministério Público ele pode requisitar que instituições do Estado, e até particulares às vezes, mas em regra, instituições públicas, realizem diversas atividades para nos municiar de dados, de informações, de documentos, de fatos que precisamos para fazer esse trabalho, de iniciar uma ação penal contra alguém e conduzi-la até o final, tá? E podemos, claro, se necessário, nós mesmos ir atrás disso. Então, você pode sugerir ao promotor que você vai trabalhar que determinada vítima seja ouvida na promotoria, seja convidada a ser ouvida, tá? Para apresentar diretamente o relato, principalmente em casos em que há a dificuldade da polícia em avançar, certo? No caso, um crime cometido por um outro policial, certo? Isso ajuda o Ministério Público, ajuda a investigação externa, ela tem resultados melhores, não só no Brasil, em todo canto, mas aqui tem também. Então, haverá casos em que a sugestão que você pode apresentar é: vamos investigar direto isso aqui, vamos iniciar um procedimento de investigação criminal, vamos iniciar um procedimento civil, que seja, para verificar uma determinada ocorrência, mas vamos deixar de demandar para terceiros e fazer diretamente. Tá? Isso também está no rol de possibilidades. Vamos lá. E uma vez convencido de que alguém praticou um determinado crime, então, encerrada a fase de investigação, você se convence, não, realmente, aqui está comprovado que o senhor Alfredo realmente cometeu esse roubo. Está comprovado, sem dúvida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma ação penal contra o senhor Alfredo e pedir a condenação dele ao Poder Judiciário. E aí apresenta as razões do seu convencimento e pede a condenação de tal pessoa. Então, é sobre isso que falaremos, sobre a investigação de crimes, né? Para poder saber quem foi o autor daquele crime, saber se o crime existiu de fato, né? E se sim, quem foi o seu autor, e dar início à ação penal. E na sequência, o colega Frank, excelente colega, também meu colega de concurso, e também colega de júri aqui, viemos promovidos juntos aqui para Fortaleza, sem dúvida um dos melhores profissionais que a gente tem no MPCE, falará o que acontece da denúncia em diante. Tá? Então, peço que ouçam com muita atenção tudo que o Frank disser. É um cara realmente de primeiríssima linha. Tranquilo até aí, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida, crítica, discordância, quebrar o barraco, o que vocês quiserem, tá? Tá tudo. Estamos em sala de aula aqui, virtual, mas fiquem totalmente à vontade. Tranquilo? Vamos para frente, então. Primeira coisa que eu sugiro que façam
abrir o primeiro drama humano que vocês forem se manifestar, né, na forma de um númerozinho numa lista dos programas Sage MP, mas quando abrirem o primeiro drama, o que aconteceu aqui? O que deu errado nesse dia, hora e local? Primeira coisa, por favor, se coloquem no lugar da vítima. Tá? Deem à vítima o benefício da dúvida. Na maioria dos crimes, né, o relato dos fatos virá da vítima. Infelizmente, na minha área de atuação, né, promotoria de júri, crimes dolosos contra a vida, na maior parte das vezes a gente não tem a vítima para nos falar. Né? A vítima foi assassinada, infelizmente. Mas na maior parte dos crimes, você tem o relato da vítima, sim. Ela diz aonde foi assaltada, ela diz aonde sofreu uma violência sexual, aonde foi injuriada, ameaçada, o que for. Tá? E isso vai chegar para vocês. Então, deem o benefício da dúvida para a vítima, para denunciar logo e concordar de olho fechado com tudo que ela diz? Pelo amor de Deus, não. Vocês não são advogados dela, vocês não são compadres dela que vão passar a mão na cabeça de tudo que ela disser ou coisa que o valha, tá? Vocês são fiscais da lei. Mas deem o benefício da dúvida para investigar o que ela está dizendo com seriedade. Leve a sério. Pode ser uma versão estranha, pode desconfiar dela, pode achar que tem uma coisa que não está batendo muito bem, mas deem a ela o benefício da dúvida. Se pode ser verdade, cheque. Tá? Cheque. Então, eu queria só pedir para realmente desligar os microfones, que fica som. Tá? André, acho que o senhor está mutado, ou então esse barulho que está vindo de algum participante está abafando a sua voz. Gente, confiram os microfones de vocês, por favor. Pronto. Pronto, agora resolveu. Isso. Pronto. Beleza. Vamos lá. Então, por favor, primeira coisa, certo? Primeira coisa. Então, primeiro, antes de tudo, né, preliminar para qualquer processo, lembrem dos dramas humanos sérios que estão ali. Tá? Não são números numa fila. Nunca esqueça disso. Isso é beabá. Se você errar isso, você vai fazer seu trabalho errado no final das contas. Ultrapassado isso, primeira coisa, chegou lá. Como é esse drama, mano? O que chegou aqui? Relato da vítima, deem o benefício da dúvida para ela. A versão pode ser um pouco estranha, mas dê o benefício da dúvida para investigar se aquilo se sustenta, certo? Leve a sério a palavra da vítima. Não confie de olho fechado de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, tá? Você pode cometer uma injustiça. E lhes advirto desde logo, tá? Há toda sorte de vítimas. Quando a gente fala em vítima, alguns podem ter uma ideia muito romantizada, tá? Quase como princesas indefesas em castelos com dragões, tá? Muitas vítimas de crimes serão integrantes de organizações criminosas, com farto histórico criminal, de crimes violentos também, tudo isso, tá? Há toda sorte de vítima. Isso não importa, tá? São pessoas, são seres humanos, são cidadãos brasileiros que merecem a nossa melhor atuação. Se elas foram vítimas de um crime, naquele caso, elas são vítimas. E elas também custeiam o Estado brasileiro, incluindo o Ministério Público do Estado do Ceará, tá? Então, qualquer que seja a vítima, ela é uma cidadã brasileira ou estrangeira que seja, mas está aqui no Brasil e são seres humanos e merecem a nossa melhor atuação profissional. Então, primeira coisa, dê o benefício da dúvida para a vítima e chequem a versão dela. Chequem com testemunhas, com vizinhos, com fontes abertas, com o que for o caso, tá? Mas chequem, levem a sério. Pode ser esdrúxulo, mas pode ser verdadeiro. Vamos lá. Logo em seguida, irmã gêmeo dessa, outra face da moeda, em todos os jargões de dois lados que vocês puderem imaginar, se coloca no lugar do investigado também, tá? Igualmente, deem a ele o benefício da dúvida. Investiguem se o que ele diz faz sentido ou não, certo? E se ele optou por nada declarar ou apresentar uma versão absolutamente estapafúrdia, que com 10 segundos de pesquisa mínima em qualquer coisa você descarta, tudo bem. Você deu o benefício da dúvida a ele e ele tirou a sua dúvida, né? Deixou evidente que ele é o autor do crime. Ok, tudo bem, acontece. Tá? Para vocês terem ideia, no júri que fiz ontem, o sujeito confessou a autoria, mas disse que foi um tiro acidental, que ele queria dar um tiro, estava num carro em movimento, queria dar um tiro no braço da vítima, o sujeito deu um freio na hora que estava passando, e ele acertou e foi mesmo na nuca da vítima.
a quem ele já tinha ameaçado previamente. É claro, é evidente que essa versão é verdadeira. Então, ele optou por falar isso e, obviamente, tirou a dúvida, né? Tirou a dúvida quanto a acidental, certamente não foi, tá? O tiro foi extremamente preciso e todo histórico, realmente. Mas mesmo no caso desse, você dá o benefício da dúvida para o sujeito. Tudo bem, vamos lá. Se for verdade isso, o que eu teria de evidências adicionais para confirmar essa versão? E dei a ele, de fato, o benefício da dúvida, tá? Em muitos casos, ele próprio vai tirar a sua dúvida e convencer que, de fato, como a vítima está afirmando, ele é o autor do crime e pronto, tá? Mas é um direito dele falar o que quiser, né, ou não falar nada e que arque com as consequências. É maior de idade, ele exerce o direito dele como bem entender. Mas se ele relatou algo que faz sentido, e muitas vezes vai ter isso sim, é que se investigue com seriedade, tá? É o mínimo que se espera do fiscal da ordem jurídica, que nós somos, e a partir de hoje, de ontem, né, vocês também são fiscais da ordem jurídica, não são os promotores que são fiscais da ordem jurídica, é o Ministério Público, tá? O estagiário voluntário no primeiro dia, ele é fiscal da ordem jurídica, e ele tem que ter a mentalidade de fiscal da ordem jurídica. Ele não é um advogado de acusação que vai pegar a tese mais louca que tem para acusar quem quer que seja, não é isso não, tá? Só uma coisa, cuidado um pouco com filmes americanos nesse ponto, né? Que em alguns estados americanos a lógica é bem diferente daqui, tá? A lógica é que a acusação deve ser o mais acusadora possível, tá? E a defesa o mais defensora possível. E desse choque de versões surgiria a verdade. É a lógica que foi montado uma parte, pelo menos, do sistema judicial de alguma parte dos Estados Unidos, tá? Então, é uma lógica diferente da gente. Uma lógica, em alguns casos, é lógica de confronto. Você diz tudo que tem contra o sujeito, e o outro diz tudo que tem a favor, e o juiz, então, tem condições de, vendo o quadro todo, tomar a decisão, o juiz ou o júri, tá? Não é o nosso modelo. O nosso modelo é de uma acusação responsável, ponderada, o Ministério Público tendo quase que a imparcialidade de um juiz, tá? Então, é quase um sistema de dupla garantia aqui para o cidadão, em que, para ele ser condenado, uma instituição independente da polícia, imparcial, que vai fazer uma análise técnica do caso, inicia o processo e outra instituição do mesmo tipo condena, tá? Então, é um sistema de duplo filtro aqui. Nesse outro modelo que eu falei, se o juiz falhar o júri, deu errado, né? Você só tem um filtro. No nosso caso, não. A gente tem duplo filtro aqui e eu prefiro bem mais esse nosso modelo aqui, nesse ponto, pelo menos. Vamos lá. Então, você, a partir de ontem, tá? Você, por favor, tenha essa mentalidade de fiscal da lei, tá? Fiscal da ordem jurídica, defensor dos direitos individuais e indisponíveis do investigado e da vítima, tá? Os direitos da vítima são muito esquecidos. O direito dela ao patrimônio, à integridade física, à liberdade de locomoção, à honra e à própria vida foram suprimidos ali. A questão é descobrir quem suprimiu, tá? Mas o inquérito policial ele já começa com uma violação grave de direitos humanos ali, da vítima. E a gente não vai corrigir isso com outra violação, é claro. Mas vamos então dar o benefício da dúvida para a vítima, que já sofreu a violação grave, e fazer uma investigação responsável para que não se cometa uma segunda violação acusando alguém injustamente, tá? Dois eles não fazem um acerto, né? Claro. Então, vamos lá. Então, se o investigado relatou algo que faz sentido, que tem verossimilhança, que é razoável, ok, leve a sério isso. Tá? Só uma história aqui rápida, deixa eu ajudar a quebrar um pouquinho a aula também. Na minha primeira cidade, né, a grande metrópole de Heriotaba, chegou uma vez, não tinha delegado de polícia, então, às vezes, os casos criminais eram direto na promotoria, né? E chegou uma senhora uma vez, moça, uns 20 e poucos anos, com a irmã, ela ferida ainda, com o olho vermelho, meio uns hematomas e tal, falando que tinha sido agredido pelo ex-companheiro e tal, e foi pedido o afastamento dele, medida protetiva. Como a cidade estava toda em dia os processos, a audiência ocorreu poucos dias depois. Primeiro testemunho de defesa, a mãe da vítima, sogra do sujeito. Ela disse, doutor, audiência judicial já, né? Isso não foi verdade, não. Primeiro ela bateu nele, porque ele estava indo para uma festa e tudo, ela bateu nele, empurrou e tudo, e ele realmente empurrou ela para se defender. Eu vi e lamento muito que tenha chegado nesse ponto. Tá? Então, ah, se não tivesse isso, era estranho. A versão dele era verdadeira. A moça estava ferida, tá? Mas ele realmente tinha e outras pessoas confirmaram, ficou bem claro isso tudo lá, no caso ficou bem esclarecido.
Então, a gente tem que realmente dar o benefício da dúvida para os investigados. O Ministério Público não é um carimbador do que a polícia envia, tá? Nossas garantias institucionais são justamente para não correr esse risco. Nós somos um fiscal da lei, com autonomia suficiente para determinar que uma linha de investigação que não foi perseguida seja, tá? Peguei um caso já em júri que tudo indica que ali tinha sido um latrocínio. Mas o filho da vítima fez tanta confusão, falou tanto com vizinhos e tudo, que foi investigado como um assassinato premeditado de um antigo vizinho que tinha tido desavença com ela, tá? Mas não batia com o que tinha no caso. Então, o Ministério Público tem autonomia para dizer, olha, a linha de investigação do latrocínio não foi perseguida. Tem volta e faz... Aí vocês têm que especificar as diligências, vamos já falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, seja rigoroso nesse filtro, tá? Veja se realmente tá comprovado. Nós não somos carimbadores do que vem da polícia, somos fiscais da lei. Não, entrar com ação penal contra inocentes não está no rol de atribuições do Ministério Público. E, por favor, não seja você a pessoa que vai cometer a injustiça. Tá? A partir de agora, isso é um problema seu também, não é mais só algo em tese, agora é para valer. Você pode cometer uma injustiça contra o senhor João semana que vem. Tá? Então, cuide para não ser você a pessoa que vai ferrar a vida do senhor João. Terceira coisa, já de ordem um pouco mais prática aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, alguma coisa. Tá, pronto. Tá, pessoal, se quiserem fazer uma pergunta no chat também para não interromper, né? Às vezes você não quer interromper a pessoa que está falando e tal, aí coloca aqui no chat que a gente, de tempos em tempos, dá uma olhada aqui e tento responder, tá bom? E fique à vontade para perguntar também na hora, não tem problema nenhum. Certo? Porque eu queria estar realmente na sala de aula com vocês, até distribuir um caso prático para vocês analisarem e tal, mas essas limitações que a gente tem aqui, ficar à disposição da escola se for ter um curso depois para a gente, o treinamento posterior, já fica à disposição aqui. Para mim, o convite da escola é realmente convocação. Ok? Então, leve a sério a palavra da vítima, dê a ela o benefício da dúvida, leve a sério a palavra do investigado e dê a ele o benefício da dúvida. Para quê? Aí eu vou denunciar ou vou absolver? Não, para investigar, para checar se bate uma das duas, tá? Veja o que bate aqui de uma das duas. E pode ser que a vítima esteja falando parte da verdade e o réu parte da verdade também, tá? Não é binário aqui o negócio, não. Tranquilo? Terceira coisa. São 5, tá? Não vão ser 18, não. Então fiquem tranquilos quanto ao tempo. Terceira coisa. Já mais prático aqui. Conheça o caso e registre o histórico dele. É simples? É simples. Como é que é o método? Vocês vão ver que tem algumas que não acontece tanto isso na prática. E o método que uso aqui, que tem funcionado muito bem, então estou ficado bem satisfeito com ele, é o seguinte. Primeira vez que você pega o caso, você faz uma manifestação bem mais detalhada, certo? Informando os dados do caso, tá? Coloca lá mesmo. Trata-se de inquérito policial para investigar roubo ocorrido no dia tal, hora tal, no endereço tal. Pronto. E aí coloca o que aconteceu. Segundo o relatório de local de crime, aí coloca, indica as folhas onde está, diz o que cada testemunha, o senhor o senhor Felipe da Silva, irmão da vítima, afirmou que... Aí coloca um resumo, não vai ficar digitando o que ele falou, já está lá escrito. Mas você vai pegar um depoimento de 2 páginas e vai colocar a síntese. Falou que ouviu os tiros, mas não viu os autores, que ouviu que estavam numa moto amarela e que o final da placa era 32. Pronto. O que teve de mais importante no depoimento? Aí você transforma o depoimento de 2, 3 páginas em um parágrafo de 3, 4 linhas, 5 linhas, certo? E isso ajuda muito quando você for reler o caso depois. Coloca o que teve nos laudos, foi realizada a perícia local de crime, que verificou, aí diz lá o que achou, talvez não tenha encontrado nada, talvez tenha achado, ok. Disse que foi apreendido um balaclava, um telefone, qualquer coisa. E tem informações de CIOPS muitas vezes, então você vai nessa manifestação colocando uma síntese do processo. Essa descrição ajuda você, primeiro, a entender o caso mesmo. À medida que você vai lendo e pensando nos pontos mais importantes e condensando aquilo, você vai realmente vendo o que tem de pista relevante para aquele crime, para descobrir o autor daquele crime, e vai lhe ajudando a pensar em possíveis diligências que precisam ser realizadas. Você disse, opa, peraí, tinha uma moto amarela com o final 32?
Vamos ver no SPIA, então, que é o sistema de rastreamento de veículos que está funcionando em Fortaleza e grande parte do estado. Vamos ver no SPIA quais motos amarelas com final 32 passaram nesse dia, hora e local, na avenida, nessa avenida aqui, nessa rua, aí coloca uma margem aí de 5 minutos antes, 5 minutos depois. Vão sair, talvez, 40 motos amarelas? Ok. 40 dá para você ver se tem alguma relação com o caso ou não. Já é melhor do que ficar sem nada. E você vai pensando, senhor, peraí, mas faltou, tinha um bar em frente, faltou ouvir o pessoal que trabalha ali no bar. Peraí, tem uma câmera da CIOPS aqui, cadê a imagem da CIOPS? Que é isso, delegado? Não pegou ainda não, certo? Então você vai pensando o que está faltando ainda no caso, tá? E ao final você especifica, então, o que a polícia precisa fazer, né, o que faltou, e fixa um prazo para isso. Isso é atribuição do Ministério Público, a gente tem que fazer isso nas nossas manifestações e inquéritos. É possível que vocês se deparem ainda com colegas que simplesmente proferem um despacho padronizado de 2 linhas, dizendo que concorda com a devolução dos autos à polícia, como solicitado, sem entrar no mérito da investigação e sem especificar as diligências que a polícia precisa fazer para que a promotoria possa decidir se há juiz ou não ação penal contra alguém, ou mesmo se requer o arquivamento do caso. Isso é cômodo, né? Zera rapidamente a fila de intimações, mas não resolve o problema da vítima e adia indefinidamente, muitas vezes, a solução do caso, que ficará indo e voltando diversas vezes da polícia para o MP sem qualquer avanço. A corregedoria local é absolutamente contrária a esse tipo de prática, né, de uso cretino, eu diria, da lei do menor esforço. A Corregedoria Nacional também é absolutamente contra isso, tem feito o possível para mudar essa prática, e já tem mudado de forma massiva mesmo, mas provavelmente alguns de vocês ainda podem ter o desprazer de encontrar esse tipo de manifestação lixo em inquéritos policiais e que passa de fato para a polícia que o MP não está nem ligando para aquele caso e me parece ser verdade essa percepção, infelizmente. Então, peço que até por uma questão de consciência mesmo de vocês, que mudem essa prática nas unidades em que forem trabalhar, tá, a partir dos próximos dias. E o colega que ainda faz esse tipo de manifestação certamente não vai se opor a uma manifestação preparada por vocês de melhor qualidade, está simplesmente usando a lei do menor esforço. Então, se não tem esforço adicional, que seja. Então, peço que façam isso, se possível, tá? Que é importante, bem mais que se possível, peço que realmente façam isso. E pode ser que o colega esteja também fazendo isso por comodismo, ou então simplesmente sobrecarregado por tarefas que considera mais prioritárias, né? Como atuação em júris, atuação em audiência, investigações complexas e outras matérias que considera ainda mais prioritário, ou que esteja de fato sobrecarregado com 3 ou 4 cidades para dar conta e realmente não consegue. O dia acaba e ele não consegue fazer isso. Mas certamente ninguém no MPCE vai se opor a enviar uma manifestação de melhor qualidade à Polícia Civil. Ninguém, tá? Então, se puderem fazer isso, eu acho que é um bem que vocês fazem à sociedade aqui desse estado, tá bom? Então, vocês apresentando um relatório desse tipo, né, mostrando, primeiro vai dar um impacto muito positivo já para a polícia, ele vai ver, olha, peraí, a promotoria está realmente priorizando esse caso. Vai facilitar muito o trabalho deles, e se a gente tem de problemas de condições de trabalho ainda, a Polícia Civil é 30 vezes pior, tá? Fora que ainda tem um risco e gente entrando com flagrante, com prisão em flagrante, é uma confusão, delegacia distrital ainda mais, tá? Então, se a gente tem algumas dificuldades ainda de trabalho, a Polícia Civil nem compara, tá bem pior. Então, ajuda muito para a solução do caso, que é interesse nosso, interesse da sociedade e do Ministério Público, descobrir quem foi o autor daquele crime, ajuda muito para descobrir, para proteger a vítima, para descobrir quem foi o autor do crime, a gente fazer um tipo de manifestação desse tipo. Vai tomar talvez uns 20, 30 minutos, no máximo, na primeira manifestação. E no médio e longo prazo vai ajudar muito o seu serviço, o seu trabalho. Porque você vai dizer você vai entender o caso, alguns já vão ser arquivados aí, ou já vão ser denunciados, e outros você vai indicar precisamente o que precisa. A polícia entendendo aquilo, que tem que fazer 3 coisas e o caso é encerrado, ou com denúncia ou com arquivamento, ela faz. Ela faz. Minha experiência tem sido muito positiva nesse ponto. E manda, então, as diligências e você tem uma conclusão do caso. Ou para denunciar ou para arquivar. Né? Mas a investigação termina. Né? Porque você já disse o que você precisa para a investigação ser concluída. Tá? Vamos lá. Então, se fizerem isso, certo? Manifestações mais detalhadas
entendendo de fato o que aconteceu até ali, né? Sem deixar passar uma pista, uma prova, uma evidência importante que está ali. Na folha 37, no último parágrafo, tem uma frase lá que, se você ler apressado, você não vai perceber, mas que aquilo ali é uma chave para entender o que aconteceu. Se você fizer uma leitura calma e se obrigando a sintetizar o que cada ponto do processo diz, isso vai lhe ajudar a compreender o caso, e quando o caso voltar da polícia, você não vai precisar ler ele todo de novo. Você vai ler só a sua manifestação de 2, 3 páginas, 4 estourando, normalmente 2. Você vai ler aquilo ali, vai lembrar do caso, que você estuda com seriedade, e vai entender o que aconteceu ali. E vai checar simplesmente se a polícia mandou o que você já solicitou. Tranquilo? Vamos lá. Isso é uma coisa também. Uma coisa que irrita muito os delegados, e com toda razão, é uma promotoria insistir em diligências que a Polícia Civil já justificou a impossibilidade de realizar. Tá? Isso é mais comum do que vocês podem pensar. Então, imagine que você é o delegado, está lá na linha de frente, fazendo diligência, fazendo operação, efetuando busca e apreensão, prisões, flagrante, toda essa confusão, e plantões de madrugada, final de semana, e aí você manda, chega da promotoria dizendo que precisa 3 coisas. E aí você diz, olha, precisa pegar imagens de câmera de vigilância, precisa ir no local do crime para identificar os vizinhos e precisa procurar a testemunha tal, que não foi ouvida ainda, alguém mencionou ela e era importante ouvir o João, primo da vítima. Beleza. O delegado vai, manda a equipe cair em campo, ir no local, procurar as vítimas, ir no local pegar a imagem, procurar cadê o bendito do primo da vítima. E faz um relatóriozinho dizendo, estive no local e as câmeras estão lá, mas as imagens são gravadas, se perdem após poucos dias, o crime já faz 90 dias que aconteceu, não tem mais as imagens, perdeu, não foi pego a tempo, acabou, não tem backup, perdeu. Os imóveis foram demolidos porque estavam em área de risco e se mudaram para um conjunto social. Estivemos no conjunto habitacional, não sabe o paradeiro dela, procuramos em sistemas e não encontramos a vítima. Pronto. O que você faz? Acabou, não tem como existir essa diligência. Já vi, não poucos casos, em que retorne porque a diligência que eu falei na manifestação tal não foi atendida. Cacete, como é que o cara vai fazer essa manifestação? A imagem não tem mais. O que ele tinha de procurar a gente na rua, em sistemas de dados, ele procurou, não encontrou. Vai fazer o quê? Telepatia? Impossível, ele já justificou. Então, vamos ter esse filtro também, tá? Não é só ver se a palavrinha que você escreveu lá chegou, tá? Veja se a polícia não justificou a impossibilidade. Muitas vezes ela justifica e, de fato, é impossível. O delegado vai dizer, quer que eu faça o quê? Né? Diga aí. Não tem como. Vamos lá. E para denúncia ou arquivamento, é fundamental que você conheça bem os fatos, tá? Essa é a coisa mais importante, é o mais básico, é o mais simples. Na minha prova de preparação para a prova de tribuna aqui do concurso, né, de promotor, um colega que estava dando treinamento para a gente, ele falou isso, disse, olha, o júri você tem que conhecer os fatos. Se você conhecer o fato e o filme do crime passar na sua cabeça, você conta a história de frente para trás, de trás para frente, tudo. Se você não conhecer bem, você vai se enganchar, porque você vai conseguir decorar alguma coisa ali até certo ponto, mas você não vai saber o fato. Então, nunca esqueça disso, né? Ó, Sua Excelência, o fato. Antes de denunciar alguém, conheça o fato, certo? Saiba o que é isso. E se você conseguir descrever o que aconteceu de uma forma que uma criança entenda, isso quer dizer que você está no rumo certo. Provavelmente você, de fato, entendeu o que aconteceu naquele caso. Se o caso ainda estiver muito confuso para você, mesmo depois de você estudar, pensar, fazer anotações e tudo isso, e se ainda estiver confuso, é porque provavelmente está mesmo, certo? E precisa ser melhor investigado. Quando você faz uma denúncia realmente redonda, boa, ok, correta, no ponto, é simples o caso. Você explica de forma simples como você se convenceu que aquela pessoa cometeu aquele crime naquele dia, hora, local. Tá? Então, conheça os fatos, o filme do crime precisa passar na sua cabeça e você precisa saber, ser capaz de explicar o que aconteceu para uma criança de 5 anos. Filhos pequenos ajudem em alguns exemplos também. Mas eu não falo de crimes com eles não, tá, pessoal? Por favor, não falem de crimes com crianças, tá? É só uma ideia. Vamos lá. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo em ordem? Pronto. Tomara que não esteja metade dormindo, tá? Vou ficar triste com isso, mas acontece. O horário realmente não é dos melhores. Vamos lá.
Quarta sugestão, valeu. Quarta sugestão, tá? Já chegando na fase de denúncia mesmo, certo? Pronto, pessoal, beleza, tranquilo. Não precisa comprovar que estão acordados, não, beleza. Tem várias mensagens aqui ao mesmo tempo. Ah, Quarta sugestão, pessoal, decorrência lógica do que eu estou falando aqui, tá? Estou vendo um caminho bem natural aqui. Você dá um caminho da dúvida para a vítima, dá o caminho da dúvida para o investigado, faz uma análise minuciosa dos casos, registrando o histórico de tudo aquilo, especifica para a polícia exatamente o que você quer, e aí quando a polícia manda, show de bola, né? Você já conhece o caso, disse o que precisa, ele mandou, e agora? Agora sopa no mel, fazer a denúncia. Então, faça a denúncia a mais clara possível, tá? Não enrole, não fique dando voltas, não fique aumentando o tamanho da bendita da denúncia, não fique citando Nutt, Pierangeli, que seja lá quem for, tá? Diga ao judiciário qual foi o crime cometido, o que tem de prova naquele processo ali contra o acusado e qual a classificação jurídica do que aquele bendito do acusado fez. É esse o seu papel na denúncia, tá? Não é uma tese de doutorado, não use expressões que não sejam técnicas e que você não usaria no almoço de família, certo? Eu já vi casos escrevendo ajoujado, eu não sei nem o que diabos é isso, tá? Ergástulo, nosocômio, vá para o inferno com essas expressões chatas que ninguém entende o que é. Isso deixa a peça confusa, dificulta a compreensão e ainda é brega pra caramba, né? Então, sem isso, conta a história para o juiz. É só isso a denúncia. Conta para o juiz o que diabo que aconteceu naquele crime, o que foi que aconteceu naquele crime, e diga exatamente por que você se convenceu que aquele senhor ou senhora denunciado cometeu aquele crime. É isso, é só isso, tá? Não complique. Conte ao judiciário a história do seu próprio convencimento. É só isso a denúncia. Você está contando uma história para alguém que não conhece o caso, né? O juiz não atuou na investigação, não é vítima, não tem nada contra ninguém, está ali parado no como é para estar. E ele está ali no canto dele, você vai contar uma história para ele que lhe convenceu. Juiz, eu estou uma instituição aqui imparcial, mas o meu trabalho é um pouco diferente do seu. Nessa minha imparcialidade, eu estudei esse processo aqui e eu entendi que esse fulano aqui cometeu esse crime com base nas provas tal, na folha tal, o laudo tal da folha tal, os depoimentos tais, tais e tais nas folhas tais. Pronto. Por isso que eu quero que o senhor aplique uma pena para ele. É isso. Então, relate quais são as evidências de autor. Apresente primeiro a prova da existência do crime, né? A prova de materialidade. Houve um crime, né? Em muitos casos, não tem, essa é a prova parte mais simples, né? No caso de homicídio consumado, não tem dúvida, a vítima foi assassinada por alguém. Mas em grande parte dos casos, isso vai ser uma questão importante. A vítima de violência doméstica relata que foi ameaçada. O investigado disse que não ameaçou coisa nenhuma, que nem lá ele estava. Então, existiu um crime ou não existiu crime nenhum? Certo? Então, é uma questão importante. Existiu um crime? Você vai dizer, existiu. Existiu um crime porque foi subtraído dinheiro da agência mediante violência da agência bancária tal na cidade tal. Pronto, é crime. Beleza. Então, você descreve o fato previsto como crime, materialidade, mostre como a investigação foi feita a ponto de lhe convencer, de forma imparcial, que aquela pessoa é o autor daquele crime que existiu. Tá? É essa a história da denúncia. E diga também, se não entender da promotoria, se o denunciado pode responder ao processo sem nenhuma restrição, os crimes é o caso, não precisa de restrição nenhuma, crimes mais leves e tal, e pessoas sem histórico criminal, ou se aquele denunciado, no entender da promotoria, precisa ser submetido a algum tipo de restrição na sua liberdade, cautelares diversos da prisão, ou se há real necessidade e imprescindibilidade de prisão preventiva. Tá? Então, o degrau deve ser esse. Primeiro você analisa, dá o benefício da dúvida para o denunciado também. Essa pessoa aqui pode responder solta, sem nenhum tipo de restrição? Tá tranquilo, pode... Se puder, pronto, você não tem motivo justo para pedir nada além disso. Tá? Então, todo denunciado começa zerado, começa sem restrição nenhuma. O caminho de pensamento deve ser feito nessa sequência aqui. E disse, não, esse aqui não dá. O cara agrediu a esposa, ameaçou, fez uma confusão do mundo, intimidou o vizinho na hora da prisão. Não, esse aqui não dá, não. Tem que ter uma restrição, sim. Ok, é suficiente uma restrição de que tipo? Não, aqui tornozelado e distância de 500 metros e tal, proibição de qualquer contato, até por rede social e tal. Acho que é suficiente, acho que nesse caso resolve. Se descumprir a cautelar, aí paciência, aí é prisão, mas nesse caso aqui, cautelar resolve. Beleza, então que seja cautelar. Se precisa ser algo além do nada, né, e cautelar é suficiente, que seja cautelar.
Ou então, não, aqui não dá não. Aqui cautelar não é suficiente, pelo amor de Deus. O cara do Comando Vermelho já tem 2 tentativas de homicídio, quebrou a tornozeleira semana passada. Não. Aqui é cadeia imediata. Pronto, beleza, se justificou. Você deu o benefício da dúvida e a conduta do próprio denunciado tirou a sua dúvida. Não tem nem dúvida, certo? Pronto, pergunta aqui. Slide com modelo de denúncia ou fotos de como seria um processo desde a denúncia. Beleza, eu vou já mostrar. Tem alguns aqui. Não tava no slide, mas eu vou mostrar. E aqui é uma coisa importante, pessoal, certo? Pronto, beleza. Lembrar uma coisa disso aqui tudo, lembra essa parte aqui. A análise de necessidade de medidas cautelares ou prisão preventiva é um trabalho artesanal, tá? Coloca o artesanal em letra 16, negrito, caixa alta, tá? Artesanal. Quem falou isso foi o professor Antônio Suxberger, que é colega do IMP-DFT, né? Fera. A expressão eu achei perfeito. É um trabalho artesanal. Você tem que analisar individualmente as circunstâncias em que aquele crime foi cometido e o histórico individual de cada autor e ponderar o risco que esse conjunto de fatores oferece à ordem pública, à instrução criminal ou outra hipótese que justifique a imposição de restrições de alguma ordem mais leves ou encarceramento cautelar ao denunciado. Citações doutrinárias, de acórdãos do TJ do Rio Grande do Sul, ou de onde for, ou coisa do tipo, não justificam porque que aquele denunciado precisa ficar preso. Eles são úteis para entender quando o instituto pode ser aplicado. Nada contra a doutrina, eu escrevo livro e tudo, nada contra, é fundamental. Só que eles têm o limite deles, tá? Eles são para a gente entender em que hipóteses alguém pode ser preso preventivamente, alguém pode sofrer medida cautelar de monitoração eletrônica ou qualquer outra, e alguém pode seguir a vida sem nenhum tipo de restrição, respondendo uma ação penal, tá? Mas aquela pessoa ali, tudo bem, mas isso é para entender os institutos. A aplicação efetiva para aquela pessoa é um trabalho artesanal. Por que o senhor João vai entrar na categoria A, B ou C? Isso aí só você vai ver no seu caso específico, que está na sua frente ali, esperando você se manifestar. Então, é preciso que o Ministério Público demonstre especificamente por que aquele denunciado específico precisa ficar submetido a algum tipo de restrição e, mais ainda, a restrição mais severa que temos no ordenamento jurídico brasileiro, que é a prisão preventiva. Então, para isso, é fundamental analisar o histórico criminal de cada denunciado e as circunstâncias específicas do crime, tá? É preciso entender, por exemplo, se o denunciado voltou a delinquir na pendência de outra ação penal, certo? O cara era réu já por 3 roubos, teve excesso de prazo por algum motivo, estava solto e foi preso com um fuzil em via pública. Bom, é bem diferente o sujeito com esse histórico, você pega com um fuzil em via pública, do que um caçador que está, sei lá por quê, por alguma falha específica, sem histórico criminal, portando em via pública. Tem um risco mais acentuado, porque ele já demonstrou que tem esse risco. Ele já demonstrou que utiliza armas de fogo como forma de violência ou grave ameaça contra pessoas. Então, é mais grave alguém com comportamento reiteradamente violento armado do que alguém que não tem esse comportamento comprovado, pelo menos. Processualmente, pelo menos, como eu vejo essas questões. É preciso entender se aquele denunciado violou alguma medida de monitoração eletrônica, outra medida cautelar previamente fixada em outro caso criminal, indicando que isso, a comprovação disso, indica falta de responsabilidade pessoal de cumprir a restrição, certo? Você pode ter 2 pessoas que cometeram o mesmo crime e com uma semana quebra a tornozeleira, volta a delinquir e o outro não. Ele cumpre com a contento, ele demonstrou ter a responsabilidade pessoal de atender às restrições de uma medida cautelar. Então, para esse aqui é suficiente e para o outro não é suficiente, porque ele comprovou que não é. Tá? Vocês devem ver também, tem vínculo com a organização criminosa armada e, portanto, acesso a armas de fogo, veículos e recursos humanos para a prática de crimes. Isso acentua muito o risco de alguém permanecer em liberdade. Aquele denunciado, de algum modo, exerce fundado temor na região em que ocorreu o crime, elevando o risco de influir na liberdade das testemunhas que você vai indicar na denúncia, de prestarem seu depoimento com liberdade perante o judiciário? É o chefe do tráfico local? É o integrante da organização? Não, é um criminoso eventual, ele não vai influenciar em nada
na colheita das provas? É um vizinho lá como outro qualquer. Ah, ok, tudo bem, não tem história criminal nenhum. Não, não, não. Tá, ok. Então, analisar isso. Tem risco para as testemunhas que você vai colocar o nome e você vai pedir para serem ouvidas na justiça? Se sim, proteja suas testemunhas. Aquele denunciado já agrediu ou ameaçou previamente a companheira dele? Descumpriu alguma medida protetiva de urgência? Se sim, risco elevado. Ele já mostrou que não tem condições de cumprir restrições mais leves. Encarcere esse sujeito antes que ele mate a vítima. Tá? Então, essa análise artesanal, feita pessoa a pessoa, e uma fonte muito importante para isso é o próprio sistema do Tribunal de Justiça, certo? O ESAGE. Então, é fundamental, antes de encerrar qualquer denúncia, checar o ESAGE, né? Qual é o histórico das pessoas ali, ver, às vezes na certidão aparece 3, 4 processos, mas às vezes ele já foi absolvido de um, às vezes foi o outro prescreveu, né? E o outro é um fato muito antigo que não justifica mais uma urgência de coisa do tipo, de medida cautelar. Mas vamos lá. E essa análise artesanal pode justificar, inclusive, que você peça a prisão preventiva de alguns denunciados e medidas cautelares para outros, ou mesmo restrição nenhuma para outros. Tá? No mesmo processo, na mesma denúncia, pelo mesmo crime. Tá? São pessoas diferentes. Trabalho artesanal. Então, imagine um exemplo de um furto à agência bancária, certo? De madrugada, usa explosivo e leva lá uma pequena fortuna, não dá um tiro em ninguém, não ameaça ninguém, furto, né? De milhões com explosivo, de forma organizada, numa agência bancária de madrugada. E a prisão em flagrante de alguns dos ladrões. E você verifica nesse trabalho artesanal que alguns dos denunciados já são réus por organização criminosa, já são réus em outro processo por organização criminosa, e outros roubos e furtos. Enquanto que o motorista do grupo não possui histórico criminal, não possui evidência de vínculo com a organização. Na verdade, o que tem é que ele foi contratado especificamente para dirigir para aquele assalto, porque conhecia bem a região. Não sabe nem quem estava levando. Recebeu lá R$ 2.000 para levar os caras e depois toca fogo no carro. Isso acontece. Não estou dando exemplo da carochinha, não. Então, fui contratado especificamente para isso, não integra o grupo estável para a prática de crimes, não tem vínculo com os outros assaltantes, assaltantes, não tem vínculo com a organização criminosa. É plenamente justificado que, numa análise dessa individual, você requeira a prisão preventiva dos primeiros e não desse último. Tá? O risco dele para a ordem pública, o comportamento reiterado dele para a ordem pública traz, é incrivelmente menor do que o dos outros. Tá? Então, no caso, me parece que uma medida cautelar seria plenamente suficiente para esse motorista e claramente insuficiente para os demais que fazem da criminalidade realmente um verdadeiro meio de vida. Tá? Vamos lá. A quinta e última sugestão, e aí quando eu falar nessas sugestões, depois eu passo para a sugestão que o colega deu aqui, de mostrar um modelo de denúncia e tudo, eu vou mostrar no final, e se a gente tiver tempo ainda, eu falo de algumas questões, alguns pontos específicos que podem dar alguma dúvida na prática, tá? Mas isso realmente é a parte opcional aqui da apresentação, eu deixei para só falar só se tivesse tempo mesmo, tá? Bom, Caiane, a oferta do acordo de não persecução penal, né, ela ocorre antes da denúncia, tá? E aí eu vou deixar para vocês verem nas promotorias em que forem lotados, porque parte das promotorias ela vai atuar em crimes que permitem o ANPP, né, o acordo de não persecução penal, e algumas promotorias não, tá? Então eu acho que eu vou deixar para vocês verem isso realmente nas unidades em que vocês forem. É um assunto muito novo ainda, que as práticas estão se consolidando no Brasil ainda. Então, as promotorias tá sendo muito tentativa e erro ainda, certo? Tem alguns padrões que estão sendo feitos, mas está muito tentativa e erro, é um dos assuntos ainda mais objeto de debate entre os promotores com atuação na área, tá? Eu não preparei para... eu achei que seria desviar um pouco o objeto da aula, gastar um bom tempo para o ANPP. Não dá para falar ele de forma muito simplificada, e eu vou deixar então para vocês verem nas unidades em que vocês forem mesmo. Se tratar de pontos que são de interesse realmente de todas as áreas de atuação do MP aqui. Então, quinta e última sugestão, bem simples também, e vocês vão ver que tem unidades que não fazem muito, a apresentação visual da denúncia. Tá? Conta muito. Tá? Caprichem na apresentação do texto. A denúncia é a carta de apresentação do Ministério Público ao sistema de justiça. Até ali, está só entre a gente e a polícia, né? As vítimas e tudo isso. Mas o sistema de justiça
criminal, um juiz, advocacia, sistema de controle, recursos e tal, ele começa com com a denúncia, né? Ela é a nossa carta de apresentação. Então, faça um texto limpo, com formatação precisa. Isso confere maior credibilidade ao que se apresenta ao Poder Judiciário, né? A embalagem é importante. Ninguém vai dar um anel de noivado num guardanapo sujo. A embalagem conta, tá? Então, a harmonia visual da peça sugere, até instintivamente, para quem for ler, no caso, o juiz e a equipe, que há método, que há organização naquilo ali, que há trabalho, que aquilo ali é um resultado de reflexão, que foi feito com cuidado, foi feito com capricho, foi feito com esmero. Isso tem mais chance de ser correto, de estar acertado, né? E o contrário, né? Pensa no contrário, o texto todo bagunçado, com um monte de formatação diferente, três fontes, um monte de negrito itálico, uns espaçamentos loucos, uns margens estranhas, uns recuos, tudo aleatório, visualmente feio, sugere o quê? Isso é algo sem cuidado, sem capricho, feito de qualquer jeito, um negócio meio porco, e tem maior chance de erro. O sujeito não consegue nem escrever um texto direito, vai saber avaliar fatos e provas direito, dá uma certa dúvida, dá uma certa insegurança. Se coloca no lugar do juiz, né? Qual você preferia ler? Um textozinho limpo, todo organizado, claro, bonitinho, direito, com as ideias concatenadas, objetivo, ou um negócio todo louco, uma zona? Não, tá? Então, use lá o mesmo tipo de fonte, não abuse de negrito itálico, sublinhados, apresente o texto de forma harmônica, limpa, né? Espaçamentos padronizados. E o SAGE-MP ele facilita muito nesse ponto, né? Ele funciona numa lógica de modelos. Você pode criar os modelos também, tá? Pode criar um modelo genérico ou um bem específico, tá? E você já fica tudo salvo ali. E basta formatar corretamente uma vez o modelo e a partir dali ele já fica todo automático nisso, né? Ajuda muito nesse ponto. E o Ministério Público do Ceará possui um manual de identidade visual, foi desenvolvido pela assessoria de comunicação, tá? A turma realmente da área mesmo, do design, publicidade, jornalismo, uma turma boa realmente nisso, e desenvolveram esse manual, está disponível na intranet, né? Sugiro que leiam, né? Que o adotem de fato. E o SAGE-MP possui também timbres e marcas de rodapé padronizados, bem feitos, tá? Que dá uma identidade visual. Quando você está passando o processo ali rápido, você já vê que é uma peça do Ministério Público, né? Como você vê em bons escritórios de advocacia já fazem isso há muito tempo, né? Você tem o papel padronizado, né? A manifestação padronizada ali. E isso é bom, a gente tem a nossa identidade como parte no processo. Isso ajuda bastante. E ficou bem feito, realmente, o trabalho da identidade visual, gostei bastante. Então, leia o material, né, capriche na apresentação visual das suas peças, aquilo é a sua carta de apresentação, e tentem aperfeiçoar o que encontrarem nas promotorias, né, e unidades que forem lotadas. Não tratem aquilo como algo feito e acabado, e que não assumam como certo que o promotor que você vai trabalhar, que ele pensou realmente cuidar daquele modelo, e que ele usou aquele tipo de formatação, porque ele quis, ele acha que aquilo é o melhor, ele provavelmente vai estar aberto a uma sugestão melhor, tá? Então, apresente isso aí. E tem muitos colegas que às vezes se preocupam muito com o conteúdo, né? E esquecem do visual das manifestações. E o conteúdo é obviamente prioritário, mas o visual também é importante, tá? Então, eu queria dar esse toque aqui para não esquecerem disso. A nossa carta de apresentação para o judiciário é a denúncia, são as nossas manifestações, é como nós seremos vistos, conhecidos pelo TJ e pelo internamente também no MP, tá? Bom, pessoal, a parte principal que eu tinha preparado é até aqui, né? Eu vou pegar agora um processo aleatório dos que eu tenho aqui, tá? Não estava planejado isso, e abrir aqui para a gente passar no que seria uma manifestação de diligências, né? Especificando para a polícia o que que a gente precisava, o que que a gente precisa, tá? Deixa eu só pegar um caso que não esteja em andamento com segredo de justiça com prisões para acontecer em breve, que eu pensei. Ah, só um instantinho. Fique à vontade para alguma pergunta, alguma coisa, tá certo? Tranquilo. Então, bem o mais à vontade possível aqui.
Pronto, mostrar uma denúncia aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, cadê o... eu não iniciei a reunião. Onde é que eu compartilho a tela, hein? Se alguém puder ajudar aí. Ah, tá aqui, compartilhar conteúdo. Pronto, foi mal. Deu certo aí, Heitor? Deu. Vamos lá. Tela. Estão vendo a tela? Ok. Pronto, tá aparecendo aí a denúncia, né? Pronto, pessoal. Aqui é uma denúncia que eu apresentei, tá? Um caso simples. Então, você direciona para quem está indo, né? Coloca aqui, esse número já vem padronizado do SAGE. Sugiro colocar esse número de inquérito do sistema da polícia, certo? Que facilita, caso você precise alguma diligência depois, a polícia trabalha com esse sistema aqui, o CIP. E esse número aqui é gerado automático, é o número de controle interno do MP. Então, você vai dizendo aqui, né? O cabeçalho padrão, qualifica o sujeito. Por que eu grifei aqui o atualmente preso preventivamente? Para ele ser citado no presídio, para o oficial de justiça não ir para a rua G 155 Palpina. Isso aqui, se o oficial de justiça for para cá, não vai encontrar, porque o sujeito está preso, você sabe que ele está preso, e vai gastar talvez um mês ou dois de tempo do processo. Tá? Então, você indica que está preso, o mandado de citação vai para o presídio. Então, é importante isso aqui. Você dizer se ele está preso por esse processo ou por outro. Né? Você tem que dizer onde é que o sujeito está para ser citado. Então, cheque se ele está preso por algum outro processo também. Conta aqui a história, né, o que aconteceu, dia, hora e local. O que essa pessoa fez? Tentou matar essa vítima aqui, Renato. Isso é um caso simples. Tentou matar o dono da pizzaria. Pronto, então eu falei, é um drama humano aqui, bem simples, bem direto, bem fácil de entender. Esse é um dos casos mais simples que eu atuei recentemente. O sujeito tentou matar o dono da pizzaria. E aí você diz, primeira pergunta que o juiz vai ter. Ah, beleza, esse crime existiu mesmo? Tentou mesmo? Aí você vai dizer, o laudo de corpo de delito, no prontuário de médico da vítima, ele levou um tiro na face, no nariz, na boca e no palato. Então, um tiro no rosto. Claro que tentou matar. Quem atira contra a cara da outra pessoa não está querendo outra coisa. Houve prisão em flagrante, enquanto ele era linchado por populares. Isso acontece. E ele sofreu lesão contundente, né? Exame de cautela, uma atitude de cautela da pessoa que é presa, para verificar o estado de saúde em que ela foi presa. Foi verificado, ele tinha lesões e esclareceu que ele estava sendo linchado pela população. Houve investigação, foram ouvidos testemunhas presenciais, funcionários da pizzaria, dizem como que ele aconteceu. Disse que ainda, uma segunda testemunha disse que ainda segurou ele para tentar detê-lo, mas conseguiu correr. Policiais militares efetuaram a prisão de flagrante e ele confessou ter efetuado disparos, agindo por ciúme, etc, etc. Houve apreensão de arma, a arma foi apreendida, quer dizer, não foi, né? Não sei com quem não foi apreendido. Bom, saiu. Ouviu a vítima, ouviu o denunciado e pronto. Qual é a conclusão óbvia disso aqui? Bom, ele atirou no dono da pizzaria, quis matar, felizmente não conseguiu por conta da rapidez, tem que justificar, né? Lembra da tentativa, tem que justificar qual foi a circunstância alheia à vontade do acusado que impediu que o crime se consumasse. Então ele queria matar, efetuou disparos, os disparos atingiram, e o que aconteceu? Por que não consumou? Porque o socorro foi rápido e o atendimento foi eficaz. Tá? Isso é uma forma, você tem que dizer alguma coisa, né? Não pode ficar o vácuo aqui. Motivo, né? A questão de ciúme contra esse companheiro e tal. Aí aqui, ó, ela não foi ouvida ainda. Você podia mandar voltar para a polícia para ouvir? Eu vou já falar um pouquinho disso aqui. Podia, mas é imprescindível? Não vai estar claro que isso foi ele que cometeu esse crime, que ele queria matar? Denuncia e ouve a vítima em juízo. Não é voltar para... Era bom ter ouvido a vítima, a ex-companheira da vítima, né? Seria o motivo aqui do crime. Seria bom, mas não é imprescindível. Então, segue o jogo. Falou também de ameaça de morte à ex-companheira, né? Então, qual foi o motivo que eu considerei aqui? Foi esse ciúme, é um negócio complicado quando você for fazer a denúncia. Tem gente que diz que o ciúme é fútil. Eu não acho que seja, é uma coisa forte, né? É mais para o torpe, né? Então, eu não gosto nem de falar muito de ciúme, que acaba dando confusão na hora do júri. Eu prefiro botar esse doentio sentimento de posse. Pronto. Ele considera esse companheiro como propriedade. Já terminou, mas não larga. Então, isso é torpe, né? E agiu com dissimulação, se passando como cliente, né, da pizzaria, enquanto aguardava a pizza ficar pronta, tentou matar.
Então, foi uma simulação bem clara aqui. Então, tranquilo que a denúncia, tentativa de homicídio qualificado, uso de estimulação e tal, e ameaçou também a ex-companheira, né, e familiares dela como destacado. Então, crime conexo aqui à tentativa de homicídio. Falou aqui algumas coisas e tal, e entendi que tem... pronto, aí por que ele vai ficar preso? Certo? Vamos lá. Histórico criminal, personalidade, e demonstrando essa inadequação aqui, praticou o crime também de ameaça e tal. E aí só uma questão do crime de stalking aqui, né? Se comprovar que essas ameaças foram reiteradas, né? Que como a gente não ouviu ainda a ex-companheira, né? Ficou em aberto essa questão, se houve ou não o crime de perseguição lá à ex-companheira, se for adito, né? E prisão preventiva, ó, por que ele vai ficar preso? Porque o crime foi grave. Tá, o juiz pode até decretar, mas depois cai a prisão. E não é fundamento. A gente está aqui para fazer trabalho técnico. Por que esse cara tem que ficar preso ou submetido à medida cautelar, o que for? O que eu acabei de falar. Ele já é réu em ação penal por roubo de carga, associação criminosa, tráfico de drogas em 2015 e voltou a delinquir na pendência das ações penais. Ele continua respondendo a elas e mesmo assim voltou a delinquir. Então não é algo eventual na vida dessa pessoa, não. Já é pelo menos a terceira vez que, no entender da promotoria, ele ofende a ordem pública dessa cidade praticando crimes de potencial ofensivo elevado, né? E, além disso, envolve uma questão familiar aqui. E ele conhece a família, conhece as testemunhas, conhece o dono da pizzaria, conhece a ex-companheira, conhece a família da ex-companheira, sabe onde mora, sabe onde trabalha, sabe os trajetos, sabe os hábitos, sabe aquilo que só dentro da família você conhece, né? E eles são as testemunhas que a gente vai ouvir aqui. Então, ele em liberdade aumenta muito o risco de influenciar negativamente na liberdade dessas testemunhas nossas, né, que serão ouvidas em juízo. Então, isso junto com o histórico de crimes violentos já dele e da elevada gravidade do que ele fez aqui, concretamente, né, objetivamente, eu entendi que era necessário ele ficar preso mesmo, prisão preventiva, e o Poder Judiciário concordou e tal, certo? E aí o rol de testemunhas atualizem o mais possível os endereços delas, tá? Uma coisa que mais trava a ação penal não é a demora do juiz decidir, não é o prazo para a resposta à acusação, não é nada disso. É encontrar testemunha, certo? É um inferno isso na instrução, é o que mais remarca a audiência, é o que mais consome tempo do processo. Então, indiquem o mais possível aonde estão essas testemunhas, tá? Nós temos no MP acesso a alguns sistemas, né? Tem um sistema próprio muito bom, que é o SIMPSE, é o Sistema de Investigação do Ministério Público do Estado do Ceará. E ele foi, inclusive, foi desenvolvido pelo Gleison, que é o analista da casa, né? Servidor nosso, e foi o primeiro colocado no Prêmio Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, no ano que ele foi feito, e é realmente bem interessante. Eu acredito que vocês vão ter acesso a ele, sim, né? Basta o e-mail institucional. E tem umas imagens aqui dele, da tela, deixa eu colocar aqui também. E nele a gente tem localização de endereços, sabe? Deixa eu colocar aqui, estou logado. Então, uma ideia, né, se vocês tiverem tempo, condições, né, disso, deixa eu mostrar aqui a cara do Simples. Estão vendo aí, né? Pronto, esse aqui é o Simples, a tela inicial dele, tá? E aí você tem aqui ao lado várias funções, né, de questão de Tribunal de Contas, se você for atuar nisso, nessa parte anticorrupção, né, sigilo bancário, se estiver trabalhando com isso. O que se usa mais, tá, para esse tipo de localização de pessoas, que eu estou falando aqui, é essa consulta integrada de pessoa física, tá? Vai abrir essa telinha aqui, você coloca o nome da pessoa, o que tiver de dados, né, ele é muito pensado com o CPF. Se tiver o CPF, ele vai encontrar mais funções, certo? E aí coloca o nome da mãe, isso aqui é imprescindível. Sem isso aqui, o processo trava, você tem que dizer por que está consultando, tá? Para quê e qual o número do processo. Sem isso aqui você não avança. E aí ele vai então apresentar um relatóriozinho integrado de várias fontes diferentes, como CAGES, COELSE, dados penitenciários, etc. Tá? Então isso é muito útil para localizar réus, vítimas, testemunhas. Então
uma sugestão, principalmente se o inquérito já fizer algum tempo, né? Se for um auto de prisão em flagrante que chegou, que não aconteceu ontem, você não precisa fazer isso, né? Você realmente a testemunha, você não vai ter endereço novo de ontem para hoje. Mas se for um inquérito que o crime aconteceu há 2 anos, né? As pessoas se mudam, né? Talvez muitos de nós aqui temos nos mudado nos últimos 2 anos. E quando você é vítima de um crime, você tem um motivo maior ainda para se mudar, muitas vezes, né? De um crime violento. Então, é bom procurar, né, e atualizar já o endereço das testemunhas na denúncia, tá? E nesse tempo de pandemia, audiência virtual e tudo, o Simples consta, inclusive, alguns telefones, tá? Então, isso pode ser importante caso a testemunha não compareça e tudo, né? Você informar a Secretaria de Vara, né? Não acho prudente ficar colocando o telefone da testemunha o tempo todo em denúncia e tudo, mas fica essa noção aí, tá? Tem um outro sistema também, que é o da Polícia Civil, né, o CIP3W, que o MP tem algum acesso, mas acho que aí vai estar restrito a membros, tá? Então, vocês podem solicitar que os promotores que vocês atuam, né, realizem algum tipo de pesquisa no CIP também. Vamos lá. Acho que eu acabei não mostrando um exemplo de manifestação do inquérito. Deixa eu colocar aqui, então, um modelozinho, uma ideia aqui de diligências, tá? Só um instantinho. A parte aqui está no improviso mesmo. Pronto, esse aqui. Pronto, esse aqui é um caso bem em andamento, estava conversando ontem com o delegado a respeito. Aqui. Pronto, então, quando eu falei para fazer registrar o histórico do caso, o que eu estou querendo passar para vocês é algo desse tipo aqui, certo? Você vai fazer uma manifestaçãozinha no inquérito policial, colocando isso aqui. Conta a história, né? Qual é o crime, qual a vítima, dia, hora, local. Pronto. E aí você vai falando, você vai seguindo, você vai fazendo isso aqui, eu vou fazendo isso aqui à medida que eu vou lendo o caso. Então, você abre lá o PDF lá, né, do inquérito virtual, tudo virtualizado, e vai lendo e vai escrevendo aqui, né? Deixa o processo numa tela, deixa o SAG aberto na outra tela e vai escrevendo, né? Então, eu vou colocar isso aqui. A senhora Vera Lúcia, mãe da vítima, de seu filho não tinha envolvimento com crime, não tinha inimigos conhecidos, e que, olha essa frase, isso é uma desgraça dessas... Olha o nível de absurdo de violência que a gente está vivendo aqui nessa cidade. A rua é bem conhecida por morrer inocentes. A mãe da vítima falou isso. Recente, o crime aconteceu em janeiro desse ano. É isso aí, bem-vindos. Companheiro da vítima descreve aqui, o único autor numa bicicleta efetuou os disparos, certo? Aí você vai contando a história e disse aqui, ó, o infrator usava boné, era magro, tinha tatuagem nas mãos, tipo de carta, certo? E provável integrante do Comando Vermelho. Você vai contando a história. Eu não compartilhar a tela, não? Pô, gente, eu falando aqui, eu Já pensei está que compartilhado, doutor. já, desculpa. Peraí, compartilhar Pra mim conteúdo. não tá aparecendo, não, doutor. Não, falha minha, pessoal, desculpa aí. Ainda bem que avisaram. Agora tá aparecendo? Agora tá. Pronto. Foi mal. Foi aquele problema entre a cadeira e o teclado, né? O operador. Foi mal. Então, pronto. Quando eu estava falando de manifestação, era isso aqui, certo? Uma manifestação padrão aqui, mesmo padrão visual aí da denúncia. Isso aqui é a pré-denúncia, né? Quando você for fazer a denúncia, você copia e cola isso aqui. E aí você vai contando a história, né, do caso e vai dizendo, ó, a mãe da vítima falou isso aqui, a senhora fulana, companheira da vítima, falou isso aqui nas folhas tais, né? Isso vai facilitar muito o seu trabalho depois, para rever o caso. E aí vai dizendo como era o infrator, não sei o que e tudo. Isso aqui vocês vão ver em casos que envolvem organizações criminosas armadas, né? Existe uma autorização, a Polícia Civil tem usado bastante isso, talvez até mais do que... Mas tem usado bastante, e acho que não tem outro jeito mesmo. Nesse quadro em que uma mãe diz que é comum, a rua é bem conhecida por morrer inocentes, não sei se tem outro jeito. Então, o que que tem? São testemunhas que nem você sabe quem é. A testemunha, ela apresenta para você apenas como testemunha X e tem a digital dela. Os dados da testemunha tramitam apenas entre o delegado e o juiz do caso, juiz do caso. Então, a testemunha que requereu sigilo quanto à sua identidade, testemunha protegida,
não necessariamente em programas de proteção à testemunha, mas com identidade protegida. E ela afirma, então, que presenciou o homicídio, né? E diz que foi esse cara, Vitor, e tal, e tal, e tal. Pediu das cadastrais da conta do Facebook, né? E identificou quem seriam. Um amigo da vítima falou aqui de algumas mensagens de Facebook, ouviu a vizinha. Então, isso aqui, ó, esse aqui, você pegou aqui, ó, folhas 21 e 22, 27 a 28, você pegou 4 páginas do inquérito policial, leu, e isso virou para você 5 linhas, certo? Ela disse que o autor estava numa bicicleta, não reconheceu e falou bem da vítima. E a outra vizinha disse a mesma coisa. Pronto. É isso que você precisa saber. Então, você não vai lá ler esse depoimento mais nunca, né? E provavelmente, quando você for fazer a denúncia, você não vai colocar essa testemunha. Vai dizer para quê? O que ela vai esclarecer no judiciário? Que a vítima é gente boa? Sim, e aí? Então, não é o testemunho importante para ser ouvido, para gastar tempo do processo, né, e das instituições ouvindo. O Facebook respondeu ao ofício, a Oi apresentou lá os dados, pegou aqui, ouviu novamente testemunha X, e aí seguiu a investigação, né? Então, você vai contando a história. Esse é um caso um pouco mais extenso, né? E foi falando, ouviram lá o suspeito, falou aqui o negócio, laudo cadáver, conta a história. Pronto, e aí que você encerra e diz, beleza, e aí, eu faço o quê, né? Como diz aquela piada lá do Rui Barbosa, e aí, eu levo ou deixo os patos, né? O que que eu faço? Quem não sabe essa história, veja no Google, que é bem interessante. O Rui Barbosa e os gansos. Ah, e analisando os elementos, você diz então, né? Analisando tudo isso, né? O que é que eu faço? Tá quase lá, a investigação tá avançada, mas falta um pouquinho de coisa. O que é que eu quis saber aqui? Esse Vitor suspeito, tem essa bendita essa tatuagem nas cartas, na mão? Né? Bate uma foto na mão desse cara. Né? Eu quero ver. O assassino tem tatuagem disso. Esse Vitor tem? Se tiver, ele tá lascado, né? Porque ele já é suspeito, já tem tudo contra ele. E vai ser identificado, né? Que ele é o autor do crime. O laudo de perícia em local de crime, né? Não é uma coisa imprescindível para denúncia, mas já que o caso ia voltar, que volte logo completo, né? Mostra a perícia do local. Tinha algumas imagens que estavam meio borradas. Às vezes a polícia trabalha ainda com processo físico, né? Eu trabalho muito com processo físico. E às vezes ele pega uma imagem digital e escaneia, né? E aí esculhamba a qualidade da imagem. Então, eu pedi para juntar diretamente no SAG e juntar a ficha da CIOPS relativa ao caso. Aí vejam aqui, ó, se a diligência imprescindível mesmo para denúncia é só um. É saber se o cara é o assassino ou não é. Porque imagina a situação. Você vai lá denunciar esse Vitor e o cara chega na hora da audiência, mostra a mão, não tem tatuagem nenhuma. Parabéns. Né? Se garantiu, denunciou o cara errado. Né? Então isso era imprescindível. Olha, se eu vou dizer que esse cara é o assassino, eu tenho que ter certeza que ele tem a tatuagem que a testemunha praticou, que ele tem essa tatuagem na mão, né? Isso é imprescindível. E as outras não, certo? Então, se tivesse comprovado que esse Vitor tem tatuagem na mão, eu teria feito aqui a denúncia já contra ele e feito as diligências seguintes, né, a 2, a 3 e a 4, como diligência da ação penal, já em juízo. Né? Juntar a perícia em local de crime, vai esclarecer provavelmente a autoria, né? Esse tipo de perícia é muito útil em ambientes confinados, dentro de uma casa, que você pode ter vestígios de DNA, esse tipo de coisa. Mas no meio da rua, você vai provar o quê? Vai comprovar que o cara passou lá. Certo, mas ele mora lá. O assassino normalmente passou por lá mesmo. Ele mora lá, ele transita por lá. Não prova que ele é o autor do crime, né? Vai ter DNA de dezenas de pessoas ali, no meio da rua. E essa questão de vídeo de melhor qualidade pode ser suprido, não é imprescindível para denúncia, né? E juntar a ficha de CIOPS também não é imprescindível. Essa ficha da CIOPS é um documento que eu gosto, porque ele condensa todas as informações que as forças de segurança recebem no dia da ocorrência. Né? Então, se você liga para o 190, dizendo que está tendo um furto em andamento, isso vai para é tudo na CIOPS, né? A viatura que teve no local, o repórter que fez a prisão, está lá, né? Então, ele tem um relatóriozinho de 2, 3 páginas, ou menos, que consolida tudo isso, né? Então, é bem legal, porque é informação quente, né? Bem perto da cena do crime. Alguém levantou a mão aqui, não foi? Fica à vontade, pessoal. Quem levantou pode falar aí. Liga a câmera, por favor, se puder, né? E pelo menos o áudio. Doutor, só uma pergunta em relação ao prazo. Eu vi ali que para aquela diligência o senhor deu 45 dias. Esse cálculo de prazo, como é que é feito, em regra? Beleza, boa pergunta. Não tem um prazo fechado, certo? É muito caso a caso. Em regra, quando são casos que não tem autoria, não tem suspeito, né? Tem vários crimes que não sabe quem foi, né? Aconteceu o crime, mas não tem indício nenhum de autoria ainda. Em regra, eu fixo 90 dias, que acho que é um prazo razoável para a polícia receber, processar e
finalizar tudo isso, né? Nesse aqui, excepcionalmente, coloquei metade, porque o caso realmente está bem quente, né? Tá bem maduro já, tá bem perto. Inclusive, o delegado já está cumprindo, não vai nem cumprir os 40, não vai nem precisar dos 45 dias, né? Acho que essa semana já encerra esse caso aí. Mas não tem um número fechado, não, certo? Não tem. Então, a sugestão das corregedorias é algo entre 30 e 90, né? Não adianta você colocar um prazo ridiculamente pequeno, porque vai ser só chegar na polícia, a polícia vai dizer que não teve tempo de cumprir e vai voltar para você. Então, você vai querer ir rápido e vai terminar atrasando o caso, tá? Então, essa é a experiência que eu tive. Se eu colocar 15 dias, 20 dias, 30, até 30 dias, não vai acontecer. Vai dar os 30 dias, a polícia não vai ter conseguido fazer nada e vai pedir mais prazo para você, sem ter feito nada. Então, se desperdiçou aí 2 meses, às vezes, 1 mês ou 2. Se você colocar uns 2 ou 3 meses, é mais provável que eles consigam realmente devolver com as diligências cumpridas nesse tempo. Então, é muito tentativa e erro, não tem um número fechado sobre isso, não. Claro, estou falando inquéritos que não tem ninguém preso, né? Não tem indiciado preso, né? Tendo indiciado preso, aí são os prazos do CPP, né? Em regra, 5 dias para denúncia e tal, né? Pronto, deixa eu ver o chat aqui. Chama-se cota ministerial? Pois é, não tem normatizado isso no CPP, é um costume, você pode chamar de petição, de manifestação, tá? É porque muitos promotores, né, eu faço isso também, fazem uma distinção reserva o nome parecer, né, apenas para atividade do MP como custos legis, né, quando não é parte mesmo do processo. Uma opinião de quem não é parte ali, naquele processo específico, né? Então, e cota seria uma petição, né? Algo que você está pedindo ao judiciário como parte, né? Você está peticionando, você está pedindo algo ao judiciário. O parecer está dando opinião. Ó, o cara pediu para ser solto, eu entendo que não é para ser solto por isso. A polícia está pedindo a prisão temporária de não sei o quê, eu entendo que é para deferir por causa disso ou para indeferir por causa disso. Pronto, você não é a pessoa que está fazendo o pedido. Você não tem nenhum pedido no final. Você dá uma opinião, né? E outras manifestações você faz o pedido, que é a maioria, né? Esse eu chamo, quando não é um recurso específico, uma denúncia, a cota seria um termo genérico, né? Ou petição, como você quiser aí. Vamos lá. Essa manifestação é feita assim que recebe o inquérito? Sim, né? Isso aqui seria um exemplo de manifestação da primeira vez que o caso chegou, né? No caso, se a polícia chegar semana que vem e das 4 coisas que eu pedi, ela cumpriu 2, mas não identificou ainda se o bendito do Vitor lá tem tatuagem na mão, não tem. Aí eu vou simplesmente fazer uma manifestaçãozinha curta de 2 parágrafos, não vou contar a história do caso toda de novo. Vou dizer, o caso foi analisado na manifestação de folhas tais, que é essa que eu mostrei para vocês. A Polícia Civil cumpriu a diligência 2 e 3, as folhas tais, porém resta pendente ainda a diligência principal, que é a 1. Peraí, fechou aqui minha tela. Pronto. Quer saber se o infeliz do investigado tem a bendita da tatuagem na mão? Não tem, certo? Então volta para bater a foto da mão do sujeito, se possível, né? Se a Polícia Civil disse, não, procuramos, ele está foragido, ninguém sabe cadê ele, ouvimos a mãe, procuramos em sistema, ele não, procuramos no sistema sistema penitenciário e ele não está preso, a gente não sabe cadê esse sujeito, mas tudo bem. Tentamos, não conseguimos, então vou denunciar o sujeito, porque tudo indica que de fato foi ele, e essa diligência não foi possível realizar. Nós tentamos e foi impossível. Ok, paciência. Tá? Não vou desconsiderar os outros indícios todos que tem por causa disso. Então, essa é a ideia aqui. Próxima pergunta, né? Majoritariamente é o entendimento de que o MVP é dispensável, mas de que ele seja indispensável e tal. Dispensável, sem dúvida, ele é totalmente dispensável, certo? Ele é opcional. Mas ele é muito importante, muito útil e o argumento de que eu não entendo até uma questão lógica aqui. O que 95%, o que a estatística nesse caso comprovaria, sabe? Com que argumenta que o inquérito seria dispensável porque 95% das denúncias são lastreadas com IP. Pô, então as 5% restantes você incinera, você joga no lixo, elas não servem, sabe? Então, provavelmente seja mesmo. A estatística, não sei nem. Estatística é a coisa mais fácil de você mentir com ela, tá? Tem que ter cuidado com isso. Mas, mesmo que seja, provavelmente, acho que não é muito longe disso, os 5% são importantes, tá? Então, imagine uma situação prática. Você não tem delegado na cidade, como falei,
e a vítima traz para você o vídeo do crime acontecendo. Meia hora atrás. Foi filmado na casa dela, foi assaltada chegando em casa, tá lá o vídeo, e você identifica, não, esse aqui é o meu primo, eu conheço ele, a cidade é pequena, é ele, tá aqui. Tem 3 testemunhas aqui dizendo que é ele. Aí você vai fazer o quê? Tá? Confissão de um crime, uma prova cabal de um crime, tá? Um exemplo que eu não sei nem se foi dos melhores, mas chega nas suas mãos uma prova cabal do crime, sabe? Demonstrou, não tem dúvida, tá? Teve o processo administrativo disciplinar para demissão do servidor que furtou 10 mil reais do patrimônio público. Comprovado, ele confessa, devolveu o valor, tudo. Você vai, não posso denunciar. Eu sou fiscal da lei, mas não tanto, porque tem interesse corporativo da polícia e tal, então fica chato. Vamos gastar tempo aqui de todo mundo e dinheiro. E, polícia, investiga aí o que eu já sei que aconteceu. Piada, né? Então, é dispensável sim, não vejo nenhuma dúvida disso, não vejo problema nenhum. E isso não tira a importância do inquérito policial e de trabalhar em cooperação com as outras instituições do Estado, né? Afinal, como sempre penso, o patrão é o mesmo, né? O cidadão é que banca todas essas instituições e eu acho uma besteira, uma inutilidade que ainda tem instituição que bata a cabeça e não pense na pobre da vítima que teve seu direito violado gravemente por alguém, né? Acho uma desumanidade isso. Tranquilo, pessoal? Estamos bem? Temos algum tempo aqui ainda, tá? Eu acho que eu vou avançar em alguns pontos bem práticos aqui que eu tinha falado, certo? Que eu tinha preparado aqui. Vou só contar, vou só mencionar aqui alguns tópicos, tá? Que vocês podem se deparar. Primeiro, competência da justiça militar, certo? Teve a lei, eu sempre esqueço o número dela, tá? Mas é a lei de 2017 do governo Temer, que ela era para ter vigência temporária e regulamentar apenas o uso daquelas operações de garantir a lei da ordem, né, que havia no governo Temer, no Rio de Janeiro, e fizeram uma lei para regulamentar a atuação das Forças Armadas naquilo. E essa é uma lei com vigência temporária. Posteriormente, houve um veto quanto à vigência temporária, e essa lei, então, se tornou ampla. Ela, basicamente, trazia para a Justiça Militar, trazia que os crimes que fossem cometidos durante a operação de GLO, eles seriam submetidos à Justiça Militar, certo? Como forma de resguardar os policiais, os militares das Forças Armadas e tal. Então, teve isso. O presidente, na época, vetou, porque não podia ter lei de vigência temporária em matéria penal, acho que estava até certo o veto, e o fato é que essa lei acabou por ampliar a competência da justiça militar no Brasil inteiro, inclusive em âmbito estadual, para crimes cometidos pelas polícias militares, que não foi debatido no Congresso, não foi pensado, nada, certo? O parecer da Procuradora-Geral da República da época, doutora Raquel Dodge, né, foi pela inconstitucionalidade da lei, por violar tratados internacionais que o Brasil era signatário e etc., mas o STF ainda não manteve, e as decisões em controle difuso que tem havido são pela constitucionalidade da lei, certo? Então, se vocês vai chegar para vocês, cedo ou tarde, essa questão de competência da justiça militar, tá? Um policial militar que tortura alguém, por exemplo, certo? Ou que dá um tiro acidental em alguém, ou que mata alguém em serviço, certo? Para onde vai esse negócio? Quem julga esse negócio? Em regra, se ele está em serviço, vai ser realmente a justiça militar. É como o TJ daqui está entendendo, a primeira posição do STJ, eu acho que foi nesse sentido também, e o STF ainda não se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade, né, que existe pela inconstitucionalidade da lei. Né? O MPF, a posição do MP da PGR é pela inconstitucionalidade. Mas está pendente ainda. Então, no controle difuso, tem prevalecido que entende que é militar. Como é a Justiça Militar Estadual, certo? Existe uma vara só, a Auditoria Militar, que funciona em Fortaleza, mas com jurisdição em todo o Estado, que tem competência para crimes militares. E aí, pessoal, é competência material, certo? É competência material. É como se fosse justiça eleitoral, é como se fosse justiça do trabalho, tá? É competência em razão na matéria. Então, não tem atribuição para nenhuma outra promotoria tem atribuição para se manifestar nisso, exceto o júri, no caso de crime doloso contra a vida, contra civil. Se for um crime doloso contra militar em serviço, vai ser um júri militar, certo?
Mas competência do crime doloso contra a vida, a competência é justiça comum, por determinação constitucional, já tem precedentes e tudo, tá? Mas só nesse caso. Em regra, se for um militar em serviço, a competência não vai ser de nenhuma outra promotoria do Estado, exceto a vara militar. Os órgãos de investigação que investigarem isso, na GAECO, no INCE e tal, PROCAP e o GAESF, eles vão atuar na vara militar, né? Com o promotor de lá. Então, é questão de competência em razão da matéria. Então, só fiquem atentos nisso para não cometerem um erro crasso aí de competência. Outra competência aí também, vocês podem se deparar, o Estado do Ceará, junto com outros, seguindo o que Alagoas e outros fizeram, ele decidiu criar uma vara, o mesmo modo da vara militar, para organizações criminosas. Então, é uma vara colegiada, com 3 juízes, equipe diferenciada, mais segurança e tal, chama Vara de Delitos de Organizações Criminosas, tá? Então, denúncia por ORCRIM, né, por organização criminosa, tramita nessa vara. Ela também funciona em Fortaleza, com jurisdição em todo o estado. Então, a organização criminosa de Tauá vai ser denunciada em Fortaleza. É como se toda cidade tivesse pelo menos 3 juízes, certo? Um que está lá, um militar que está em Fortaleza e um de organização criminosa que está em Fortaleza também. Ele é competente territorialmente no estado todo, tá? Ele, no caso da VEDOC, né, de organização criminosa, eles, né? São vara colegiada, decidem colegiado. Lembrem também da competência da infância e juventude, né, e do crime de corrupção de menores. Está no 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Você praticar, induzir ou praticar, não estou citando a literalidade do dispositivo, mas um maior que pratica ou auxilia ou induz um menor a praticar fato definido como crime, essa conduta por si só é o crime de corrupção de menores, tá? Então, se você tem lá um inquérito em que há um roubo cometido por um maior e por um adolescente, tá? E tem lá cópia do procedimento menorista, do inquérito e tal, você denuncia o cara pelo roubo e pela corrupção de menores, tá? Não esqueça disso, é um crime específico também que está fora do Código Penal e que a gente não pode deixar passar também, não. Doutor, só uma pergunta sobre essa questão da corrupção de menores. Beleza. É preciso analisar a conduta do menor na ação, tipo, se ele já tiver praticado outros fatos análogos a crime, se precisa ser investigado, se ele tiver uma atuação autônoma? Não, tem não, tem não. Teve essa tese aí, eu achei uma tese bem cretina, já que alguém levantou. Ele disse, não, esse aqui ele não cometeu esse crime porque o menor já estava corrompido, já estava todo lascado, já era o 15º auto infracional dele, então esse aí já se perdeu, já se estragou. Não, cada crime ele vai piorando a situação da pessoa, né? Ele não vai esquecer o olhar da vítima de medo para ele. Aquilo ele, mesmo que ele já tivesse bem estragado, segundo essa linha aí que eu acho bem estranha de argumentação, mas mesmo que o menor já tivesse bem estragado, ele ficou mais ainda, né? Ele corrompeu mais ainda. Piorou que já estava ruim, se for o caso, por essa linha aí. E eu acho, inclusive, até uma, sei lá, uma arrogância você querer julgar se o outro já está corrompido ou não, né? É meio estranho isso. E é estranho que normalmente quem cria essa linha são os mais estridentes defensores de estado de inocência e tudo, e que só pode prender depois da 4ª instância no mínimo, porque tem, sei lá, se daqui a pouco cria que a AIA também tem que concordar depois do Supremo. Então é estranho, sabe? É uma linha de argumentação que quer livrar autores de crimes de sua justa responsabilidade a qualquer custo, tá? Então, o ECA é muito claro, ele quer preservar que menores sejam apresentados à prática de crimes ou continuem a ser apresentados, tá? E as decisões do STJ têm sido claramente nesse sentido já. Não, que é isso? Que loucura é essa? A gente vai medir se o cara está corrompido ou não? Como é isso? É meio... não dá. E não é o que a lei está mandando. A lei criminaliza você praticar um crime com menor ou induzir a praticar um crime com menor. É bem objetivo, tá? Não é a intenção do seu coração a fazer aquilo, não. É a conduta que você praticou intencionalmente. Você sabia que ele era menor? Sabia. Então, pronto. Então, lamento muito. É crime. Da próxima vez, na próxima vez não cometa crime, mas se for cometer, chama menos alguém maior, pô, né? Para de mexer com a vida do rapaz aí. Então não lembrar desse crime, 244B do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro ponto que acontece, dependendo da unidade que vocês forem trabalhar, vocês vão ver de vez em quando pedidos de prisão feitos pela polícia, certo?
E existe um costume, às vezes, de alguns delegados pedirem prisão preventiva no inquérito, sabe? Eu não gosto muito. Normalmente, quando está na fase de investigação ainda, eu opto pela prisão temporária, certo? Que eu acho que é um tipo de prisão que foi desenhada para a investigação criminal, para a eficiência da investigação criminal, e que, de fato, tem que ser rápida, tem que ser priorizada, né? E lembrem também que, em regra, dependendo do crime, né, a prisão temporária por 5 dias, prorrogável por mais 5, pode realmente não dar tempo de terminar o caso. Mas lembrem que, no caso de crimes hediondos, a prisão temporária tem duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, tá? E que, com recentes alterações legislativas também, passaram a ser hediondos crimes como roubo com arma de fogo, hediondo, roubo com restrição de liberdade da vítima, furto com explosivo ou outro artefato que cause perigo comum, comércio ilegal de arma de fogo, que eu acho que é uma coisa que o MP está atuando muito pouco, né? Fica muito ligado em droga e arma mata muito mais que droga. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado, tudo isso é crime hediondo. Você pode ter uma prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Bom, se não terminar uma investigação nesse tempo, tá ruim, né? Tá difícil. A grande maioria dos crimes você vai conseguir. Se for algo extremamente complexo e tal, bom, aí realmente você precisar do cara preso 60 dias para concluir a investigação, tá difícil. Né? Só se for Al-Qaeda, sei lá o quê. Mas o campo é bastante amplo, né? E durante o inquérito é melhor você optar pela prisão temporária do que preventiva, certo? Evita o risco dela se prolongar demais, né? A investigação voltar para a polícia, você não está mais com o caso ali na sua fila do SAG vendo direitinho, você vai ter que entrar na parte de controle de prazo, ver que aquele prazo está estourado, e pode ser que o sujeito fique, se der tudo errado, né? O sujeito ficar meses preso sem denúncia, certo? E é uma injustiça grande. E tendo uma ferramenta mais adequada, né, que você sabe e a polícia também sabendo que o sujeito vai sair no dia tal, ela vai ter que priorizar aquele caso em detrimento de outros, tá? E vai concluir, sim. Então, a experiência que eu tenho tido com prisão temporária é positiva, assim. Eu acho que, então, nada impede, eu tenho feito isso, o judiciário tem acatado, chega um pedido de prisão preventiva ainda no inquérito, e eu manifesto me manifesto favorável à decretação da prisão cautelar do sujeito, faz sentido, está comprovado e tudo, mas, no caso, requer que seja fixada a prisão temporária para o sujeito e não a preventiva, porque ainda está em fase de investigação. E nada impede que, passados 5 dias ou 30, o que seja, você denuncie e peça a preventiva do sujeito, né, por outros fundamentos, né, argumentando artesanalmente, como falei aqui, né, por que aquela pessoa exatamente precisa ficar presa e tudo, tá? Dois últimos pontos aqui para a gente encerrar bem rapidinho, como eu tenho feito aqui. Juntada de laudos, certo? A perícia forense tem juntado os laudos diretamente no sistema CIP3W da Polícia Civil. O MP tem acesso, né, restrito ainda a membros, tá? Deixa eu colocar a tela dele aqui para vocês verem como é. Pronto, estão vendo aí, né? Esse aqui é o CIP3W, e esse aqui são laudos que a perícia forense juntou diretamente no sistema. E você simplesmente clica aqui, não vou clicar que eu já estou... não, tá ok, login aqui. Pronto, então você clica aqui, ele já baixa o PDF para sua máquina com o laudo em boa resolução e tudo. E então, sugiro que evitem mandar um inquérito voltar para juntar um laudo, certo? Não tem sentido fazer isso. Então, veja com o promotor que você trabalha para ele entrar lá no CIP, ver se esse laudo já está no sistema, antes de voltar ao caso para a delegacia para juntar um laudo que você já tem, certo? Você já tem acesso. Então, cheque isso, gasta uns minutinhos, mas é melhor uns minutinhos do que algumas semanas de tramitação do caso. E, por último, mesmo de tudo, não tem mais nada anotado além disso, atenção aos crimes conexos. É bem óbvio isso, mas se você atua numa promotoria especializada, né, em tráfico de drogas, você passa a lidar do universo de normas com 2, 3, 4 artigos, né? O meu no júri é o 121. Você trabalha com um artigo do Código Penal. É uma redução enorme. Estou simplificando, né? Claro que você trabalha com vários outros, da parte geral e tal.
Mas crime específico mesmo, você fica meio bitolado ali em poucos crimes, né? Em ver só aquilo. Foi tráfico, foi uso, foi homicídio, foi tentativa, foi latrocínio, foi lesão corporal, violência doméstica, pronto, foi só lesão corporal em contexto de violência doméstica e tal. E lembre que existem todos os outros crimes, tá? Eles não foram revogados porque essa promotoria é especializada. Então, se além do tráfico, o sujeito vendeu armas de fogo e está lá demonstrado, né, na interceptação, na extração de mensagens do WhatsApp do sujeito, o que seja, está demonstrado lá que ele vendeu armas de fogo, denuncie pelo tráfico e pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. No artigo 17 da Lei de Armas, que a pena é maior que a do tráfico, inclusive. Tá? Então, se o sujeito agrediu a companheira e na fuga ameaçou um vizinho, denuncie pelos dois, né? Felizmente, aquele exemplo aleatório que eu peguei tinha isso, né? O cara tentou matar o dono da pizzaria e, ao ser preso, ficou ameaçando lá esse companheiro e a família. Então, você tem o crime principal e o conexo, né? Então, não deixe o autor de um crime ficar impune porque ele cometeu um crime que não faz parte do dia a dia da sua promotoria especializada, tá? Lembre do REF, lembre do crime conexo, como tem lá o princípio básico lá do direito, né? Dê a cada um que é devido, tá? Se ele cometeu 2 crimes, não é justo ele receber o mesmo tratamento penal do Estado do sujeito que cometeu apenas um, tá? Então vamos ser justos com ele e dar a justa paga pelo mal que ele cometeu. É isso, pessoal. É isso que eu tinha preparado aqui, tá? Fica à disposição para críticas, sugestões, comentários. E se quiserem também, depois entrar em contato, ligar, tirar dúvida, o que for, tá? Eu tenho meu telefone disponível aí com a Marcela, né? Da turma de vocês, né? Eu não vi todos os nomes, estão mais de 100 aqui, né? Mas já tinha conhecido anteriormente, né? A Jade, né? A Isadora, né? A gente já teve a oportunidade de se conhecer no MP em outras ocasiões aqui, né? Provavelmente mais algum de vocês aqui que infelizmente não estou vendo os rostos aqui, né? O Robson também começou o estágio ontem na promotoria, na verdade, hoje é o primeiro dia, também já foi convidado aqui para acompanhar, né? E fica à vontade, tá? Vou deixar meu telefone aí disponível, né? Instagram, né? André Clark Cavalcante, fiquem à vontade também para dúvida. Esse começo de carreira aí sempre dá muita dúvida, né? E fiquem à vontade mesmo para o que for. Sejam muito bem-vindos, tá? E agradeço muito à escola pela confiança, né? Em me convidar para ter esses momentos aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos, viu, doutor André? Muito obrigado. Eu que não sou muito do direito penal, eu entendi tudinho que o senhor passou aí. Foi excelente a explanação. Maravilha. Eu acho que Nada muito difícil, não, o direito penal, é isso mesmo. Não é falta de costume mesmo, a gente fica acostumado no cível, aí acha tão bonzinho. Mas foi excelente. Aí eu agradeço demais a participação do senhor e até a próxima, se tudo der certo. Viu? No caso, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, aproveitar o doutor aqui, esse é o momento, né? Porque depois que ele sair, é o intervalo e depois já vem o doutor Frank. Professor, deixa só meus contatos aqui, para quem quiser entrar em contato depois. Tá certo. Então, muito obrigada, doutor. Vamos aí ao próximo passo. Pessoal, a gente vai dar um intervalo. O doutor Frank vai já entrar só para a gente ficar aqui nos bastidores, organizando os detalhes. Vocês retornam às 15 horas, em ponto, beleza? Beleza. Pessoal, foi um prazer. Deixa o telefone aí. O pessoal um pouco de bom senso, tá? Tenho 3 meninos pequenos em casa, então vamos só respeitar nada de mensagem 10 da noite. Eu não vou responder e ainda vou ficar com raiva de vocês. Então, respeitando os horários aí, estou à disposição para tudo, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até mais, doutor André. Tchau, tchau. Beleza, André Clark. Obrigado. Peter, aí tu encerra a gravação e a gente reinicia às 15 horas. Vou encerrar aqui. Beleza. Não, encerra não, aí, né, deixa que eu faço. Beleza. Senão cai para tu, viu? Ufa. Parei.